paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na última lição desse trimestre, aqui da classe dos juvenis, do segundo trimestre da CPAD, em 2023. Nesse trimestre trabalhamos sobre o tema, o que Cristo fez por nós, o que podemos fazer pelo reino de Deus, ou pelo seu reino. E a lição de número 13 trata então sobre o seguinte argumento: posso cumprir a vontade dele. Eu espero muito que o Senhor Jesus fale com você através dessa ministração. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal Janderson Nascimento, passa a ser um dos nossos alunos. Deixa aí teu likezinho, teu joinha, teu comentário também, porque me ajuda muito a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus, alcançando mais vidas para Cristo. Aproveita também e coloca aí de onde você está me assistindo, eu quero ter o prazer em te receber por aqui. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você no nosso canal, onde você pode ter acesso, ficar à vontade para estudar com a gente a palavra de Deus. A minha oração é que Deus edifique você através dessa última aula para a glória de Deus, essa aula que vai edificar vidas na Escola Bíblica Dominical, que vai acontecer no dia 25 de junho de 2023, e que Deus te abençoe de uma forma profunda na palavra para a glória e honra do Senhor Jesus. Então nós vamos deixar de conversa e vamos então para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na última lição desse trimestre, deste segundo trimestre que trabalhou com a gente sobre o seguinte tema: o que Cristo fez por nós e o que podemos fazer pelo reino de Deus. Nessa última lição nós vamos trabalhar sobre o seguinte argumento: posso cumprir a vontade dele? Eu espero muito que Deus use você na palavra, através dessa ministração, que Deus edifique você. No próximo trimestre, nós vamos estudar assim um tema muito relevante também para a nossa edificação, que é o terceiro. Já quero indicar para você dizendo que nós já estamos postando as lições para a tua edificação aqui no canal também, onde você já pode ter acesso ao nosso material. Para você começar bem, é muito importante você iniciar pela leitura bíblica. E aqui eu quero te dar algumas dicas para a tua ministração. Como dica de leitura, você pode iniciar a tua aula por algumas bases bíblicas que a própria lição traz para você. Primeiro, você vai apresentar o tema da lição, posso cumprir a vontade dele, apresentar a base bíblica, que é esse versículo introdutório, que se localiza então em Mateus capítulo 4, versículo 19, e depois fazer a leitura bíblica em classe, que se localiza em Lucas capítulo 5, versículo 1 ao 11. Leia esse texto compassadamente com os teus alunos. Você pode pedir um aluno para fazer uma leitura, outro aluno para fazer outra. Isso vai dinamizar a tua ministração na hora que você estiver falando de Jesus para os teus alunos também. Não se esqueça, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal, Janderson Nascimento, de forma muito especial para você ser edificado. Toda quarta-feira, agora em um novo horário, a partir das 18 horas, nós estaremos postando as lições da classe do juvenis. Também quero lembrar você que aqui no YouTube a gente vai postar nas quartas às 18 horas. E no Spotify, Pastor Janderson Nascimento, sempre na quarta-feira do juvenis, só que a partir das 6 da manhã já está liberado para você ser edificado e edificado em Jesus. E que Deus fale com você através da palavra na Escola Bíblica Dominical da tua igreja, em nome de Jesus. Na última aula desse trimestre, torna-se importante então você voltar o teu olhar, especialmente sobre aquilo que você vai estar ministrando junto com os teus alunos. É muito legal você promover uma dinâmica nessa última aula, tem classes que se organizam para fazer um café da manhã, mas é interessante também que você possa realizar algo que vai promover o desejo deles em retornar na próxima semana, quando você vai iniciar então a primeira lição
do terceiro trimestre da CPAD em 2023 e que Deus use você pela palavra em Cristo Jesus também. É claro que hoje nós vamos voltar o nosso olhar sobre o verdadeiro discipulado cristão. Nós somos chamados para sermos discípulos do Senhor. Você foi chamado para ser discípulo, o teu aluno foi chamado para ser discípulo também. Como é que você pode compartilhar o evangelho? Vivendo esse evangelho em Cristo. O verdadeiro discipulado, ele inicia a partir do momento em que você aceita Cristo como Salvador. Quem pode fazer parte do discipulado? Quem aceitou Jesus pela fé em Cristo Jesus, através dessa comunhão com o Senhor. Uma pessoa nova convertida, uma pessoa que não é cristã também pode participar do discipulado, porque através do discipulado ela pode se converter também, tá? É muito legal você ter essa perspectiva de abrir a porta do evangelho ensinando a palavra. O verdadeiro discipulado é aquele que te convida para a renúncia, mas ao mesmo tempo te convida agora para aceitar o chamado de Cristo. Quem é discipulado de Jesus, quem faz parte do discipulado de Jesus, quem ama esse discipulado de Jesus, ele passa agora a ter uma nova perspectiva e uma nova comunhão cristã. Ele passa a ser uma pessoa que tem uma convicção de fé genuína e profunda para a glória de Deus. Então é fundamental você tratar a respeito disso. Nós estudamos todo esse trimestre sobre essa perspectiva de sermos igreja de Cristo. Agora somos discípulos de Jesus e convocados para esse discipulado tão profundo e genuíno também. Para você começar bem a tua aula, o primeiro ponto da lição trata então sobre o convite de Jesus. Neste primeiro ponto da aula de hoje, é fundamental você observar que todos nós fomos convidados por Jesus. Isso fala sobre o aspecto da salvação, tá? Então é fundamental que você observe que a salvação ela é para todos. Todos, através do sangue de Cristo, passam a ser convidados para ter um relacionamento com Jesus mediante a fé. Deus nos chama para esse relacionamento profundo e esse relacionamento profundo passa a ser chamado então de discipulado. O discipulado ele promove um crescimento em Cristo Jesus da tua fé e comunhão com Cristo todos os dias para a glória e honra do Senhor. Então, abordar o discipulado é fundamental nessa ministração. O que é o discipulado? Não é apenas um projeto de ministração de 13 aulas, onde a pessoa, depois que termina, passa pelo batismo em águas. Não é só isso. O discipulado está no dia a dia, está na tua comunhão, está no dia a dia de servir o Senhor. Então você foi convidado para ser um cristão, servo e serva de Cristo. Para começar bem, dá uma analisada na lição, apresenta o tema do primeiro ponto, apresenta cada subtópico que você vai trabalhar para não fugir do assunto. Então cita o nome dos subtópicos. E o primeiro subtópico do primeiro ponto trata então sobre o seguinte argumento: 12 homens, um chamado. Neste primeiro subtópico do primeiro ponto, nós precisamos observar que Cristo chamou 12 discípulos com um chamado só, com o foco do reino. Quando você observa o chamado dos discípulos, você vai perceber que Jesus chamou 12 homens comuns, pessoas comuns do dia a dia da comunidade ali da Galileia. Você vai perceber que esses discípulos chamados por Jesus são pessoas comuns que têm problemas pessoais. Você vai perceber que o Pedro tem uma personalidade muito forte. Você vai conhecer o Tiago. Você vai encontrar o Judas, que tem uma visão mais crítica. Você vai observar o João, que está ali no início da sua fé, junto com o Tiago. Eles são um pouco violentos. Então, Jesus chama pessoas simples para serem os seus discípulos. Pescadores, gente da gente. Então, a gente percebe que o chamado para o discipulado é um chamado vocacional também. O que você vai trabalhar? Você vai trabalhar especialmente esse desejo de ser pescador de homens, como Jesus nos chama então para resgatar vidas. Você não foi chamado apenas para dirigir um culto, para levar uma pregação, louvar um hino, não. Nós somos chamados para propagar o evangelho no evangelismo, anunciando Cristo para outras pessoas.
esse anunciar do evangelho nos leva então para o nosso crescimento diante da glória de Deus. Então, eu sou chamado, você é chamada para propagar o evangelho. O id aqui, ele deve estar muito forte em nós. Então, nós somos chamados com o objetivo de sermos discípulos de Jesus, parecidos com Jesus e anunciar a vontade de Jesus, o reino de Deus, resgatar vidas do pecado. Esse é o nosso papel no evangelismo, na prática diária. Para você ter uma ideia, você pode fazer isso em sala de aula junto com os teus alunos também. Em segundo lugar, como segundo subtópico, já avançando, se eu estou ajudando você, comenta aí ou envia essa aula para alguém. O segundo subtópico trata sobre o seguinte argumento: conhecendo mais de Deus. Neste segundo subtópico, quando você é chamado para o discipulado, você passa a ter um conhecimento mais profundo sobre Deus, você passa a ter um conhecimento mais profundo sobre a presença de Deus, de forma bíblica, pastoral, participando então de uma comunhão de oração, participando então dos trabalhos da própria igreja, de um pequeno grupo, da escola bíblica dominical. O convite de Jesus para ser discípulo está integrado, integração entra aqui. E aqui entra um detalhe: quando uma pessoa aceita Jesus como Salvador, há uma necessidade de integrar essa pessoa nas atividades da igreja. Você precisa não somente dar o discipulado para ela, mas chamar essa pessoa para perto. Isso quer dizer que a gente chama para perto para estar próximo da igreja, estar próximo dos trabalhos da igreja, estar envolvido com a obra de Deus, envolvida com a obra de Deus, crescendo e avançando em Jesus. Então nós somos chamados para anunciar o ID. E aqui há essa questão de integração, koinonia, isso faz parte do objetivo do discipulado. Integrar as pessoas nas atividades diárias da igreja, num grupo de adolescentes, em um grupo de jovens, para fazer com que essa pessoa, nesse papel do discipulado, tenha então o empenho de servir a Jesus, amar Jesus e ter essa comunhão com Cristo todos os dias. Que essa aula esteja edificando você, que Deus use você na palavra para edificar vidas também. O segundo ponto trata agora sobre o seguinte assunto: ouvir e obedecer então o chamado. Neste segundo ponto, nós vamos abordar de forma geral sobre o objetivo do segundo ponto. Não tem subtópico aqui, então você trabalha já de forma geral. Nesse sentido, você passa a entender que quando nós recebemos o chamado de Jesus, quando você é convocado por Jesus, você precisa agir como os próprios discípulos. Eles ouviram e obedeceram o chamado. Ouvindo isso, eu preciso então ouvir o chamado de Deus e obedecer esse chamado. Como é que se manifesta o chamado de Deus? O chamado de Deus ele pode se manifestar em você através de uma palavra, em um culto. Deus pode falar fortemente através da vida de alguém que está pregando. Um louvor na igreja também, Deus pode falar fortemente ao teu coração queima por dentro. Você tem convicção que é Deus e o Espírito Santo que está convocando você. Você pode receber uma chamada de forma profética, Deus pode levantar alguém para entregar uma profecia para você e você entende aquilo no seu coração de forma forte. Você pode receber uma chamada e a confirmação disso através de uma oração também. Você pode orar ao Senhor e Deus falar contigo, Ele te visitar. Você pode ter convicção desse chamado e obedecer esse chamado quando alguém, por exemplo, discipula você. Entendendo a convicção e a responsabilidade desse chamado, você pode receber esse chamado por um sonho também. Deus pode te visitar em sonhos. Então, de forma profética e pastoral, na visão pentecostal, nós acreditamos muito na ação de Deus para uma vocação, para um chamado. Quem é que confirma esse chamado? É o Espírito Santo. A igreja, então, ela só sinaliza esse chamado de que maneira? Entendendo que Deus é na sua vida e te convocou para aquilo, como Jesus fez com os discípulos. Ele convocou 12 homens de forma poderosa para serem os seus discípulos. E ainda hoje Jesus continua convocando pessoas de forma poderosa para cumprir o ID da salvação, para ganhar vidas para Jesus. Você pode ser convocado por ele.
diante da presença dele, para realizar a obra dele, para fazer o que ele deseja através do teu coração. Que essa palavra edifique você. Vamos então para o terceiro e último ponto desse trimestre, que vai trabalhar sobre o seguinte argumento: será que é a voz do Senhor? Neste terceiro e último ponto, nós vamos abordar 2 subtópicos. É fundamental você observar isso. Dica: você cita o tema do ponto, cita os subtópicos para os alunos esperarem. Qual o foco desse terceiro ponto? É analisar o que é e o que não é a voz do Senhor. Existem muitas pessoas que, infelizmente, distorcem a palavra de Deus para chamar atenção, entregam falsas profecias que não são de Deus. Como é que eu sei que é um chamado de Deus? Quando eu tenho a convicção plena que Deus falou comigo, o meu coração incendeia. Estou citando no meu caso. Quando a igreja, então, tem esse olhar também voltado para você que se entregou a Cristo. E você entende isso, entendendo que é algo que modifica você. Por exemplo, você pode ter estudado para uma determinada profissão, você fez o curso, está tudo pronto, está tudo organizado sua carreira profissional, mas o teu coração só tem paz quando você obedece o chamado de Deus. Isso é uma convocação pastoral, é algo que Deus faz, é algo que Deus te dá paz quando você realiza e realiza para a sua glória. Para entender melhor, o primeiro subtópico trata então sobre o seguinte argumento: a voz do pastor. Para ter convicção do chamado de Deus, você precisa identificar a voz de Jesus, que é o verdadeiro pastor. João 10,14. Jesus fala diretamente com você. Não é algo somente externo, mas ele fala poderosamente com você. A palavra de Deus também confirma. Detalhe: Deus não chama pessoas desocupadas. Deus chama pessoas atarefadas, compromissadas para a sua obra. Ele não chama quem não tem compromisso com a obra dele, quem não tem compromisso com as responsabilidades. Por exemplo, o cidadão é preguiçoso, aí diz: agora eu tenho um chamado de Deus, eu quero estar à frente da obra. Não é assim que funciona. Às vezes o cidadão é trabalhador, tem uma atividade profissional, está correndo atrás, mas Deus fala poderosamente com ele e esse tipo de chamado é profundo. Ele só tem paz quando aceita. E eu falo no sentido de só ter paz, no sentido de ter o amor por aquilo que está fazendo. Seu coração incendeia no amor do que está fazendo. A chamada é uma convicção geral de Deus. Detalhe: tem a voz do Senhor e o teu pastor também identifica isso em você, tá? O teu líder, o teu discipulador identifica isso em você. Então, o discipulador, o pastor da igreja, a liderança da igreja, olha para você e identifica que é um brilho diferente, que é uma ação diferente do Espírito Santo sobre a sua vida e acredita também no teu ministério e passa a orar com você sobre isso para que haja convicção e haja confirmação também desse chamado. E a minha oração é que Deus confirme isso no teu coração também. Avançando, o segundo subtópico agora, para fechar a lição, trata sobre a vontade pessoal versus a vontade divina. O que é vontade pessoal? Por exemplo, tem pessoas que dizem: eu quero ser pastor, mas não tem chamada para isso, tá? Não há confirmação divina para isso. Tem pessoas também que dizem: eu quero ser médico, estuda para ser médico, se profissionaliza, mas Deus chamou para ser pastor. Deus chamou para uma obra missionária. Tem gente que, por exemplo, terminou o curso de engenharia, de direito, e hoje, ao invés de estar seguindo essa carreira profissional, está na África, realizando um ministério pastoral e realizando para a glória de Deus. Quem é que faz isso? É Jesus. Então, a vontade divina, ela é soberana, ela sobressai. Porém, Deus, ele chama pessoas que têm compromisso com a sua obra. Esse detalhe é fundamental. E compromisso também com o seu trabalho profissional. Aqui entra um detalhe que você entende: o convite do mestre, ele é irresistível. Não dá para resistir o chamado pastoral, aquilo que Deus estabeleceu também para o nosso coração. E eu espero que você faça uma oração junto com os teus alunos, finalizando esse trimestre e apresentando a riqueza de servir a Cristo. E que essa aula, que todo esse trimestre possa ter te edificado. Se eu te ajudei, comenta aí, para a glória de Deus.
E se eu ajudei vocês, esse trimestre foi relevante para a sua vida, por gentileza, comenta aí, me ajuda muito, se inscreve aqui no YouTube, que Deus abençoe você, para a glória de Deus. A minha oração é que Deus te abençoe. Siga a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, @JandersonNascimento, @FacilitaEBD. Vai te ajudar muito, você vai conhecer as novidades da Escola Bíblica e me acompanhar pastoralmente também. Vai ser um prazer te ter por lá para a glória de Deus. Lembra que eu estou disponível no YouTube, no Spotify, no Instagram. Acompanhe a gente, Pastor Janderson Nascimento. Fácil, tá? Nessas plataformas digitais. Também não se esqueça, estamos em um novo horário. Toda quarta agora, na classe dos juvenis, às 18 horas, onde você pode acompanhar as nossas lições para a glória de Deus. Agora eu quero te convidar para um momento importante. Eu vou orar por você que vai ministrar essa aula, para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Agora, momento especial, momento de oração. Agora, no nosso momento de oração, eu quero interceder por você que vai ministrar essa aula. Se você está afastado e quer voltar para Cristo, aceitando o chamado de ser discípulo, comenta aqui, eu quero aceitar a Jesus. Se você pode também e quer um pedido de oração, apresentar o teu pedido de oração, coloca aí o teu pedido de oração, nós vamos orar por você. Agora eu quero orar por você que vai ministrar essa aula. Vamos orar juntos? Vamos orar. Senhor, diante da tua presença, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua bondade. A minha oração é, Senhor, que o Senhor use os teus servos como instrumento da tua palavra, que o Senhor edifique vidas para a glória e honra do teu nome. A minha oração é, Senhor, que o Senhor seja exaltado de uma forma especial. Usa o teu filho como boca de Deus, tua filha como boca de Deus, que os alunos sejam edificados nas ministrações, que esse final de trimestre seja uma bênção para a glória de Deus, que o Senhor seja exaltado. Assim nós oramos, te agradecemos, te apresentamos essas vidas diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. E como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que podem te ajudar muito a identificar o chamado de Deus. Chamado Radical, da Braulia Ribeiro, editora Ultimato. Material muito legal para você que trabalha com adolescentes, muito interessante. Jesus Cop, do Douglas Gonçalves, um material extraordinário aqui, que vai te edificar, da editora Mundo Cristão, fala sobre o discipulado. Também o Evangelho do Reino, do George Letts, material da editora Shed Publicações, vale muito a pena. E eu te aguardo por aqui no próximo trimestre, já estou com a lição na mão, tá? Esse próximo trimestre nós vamos trabalhar sobre conhecendo os fundamentos da fé cristã nas epístolas gerais. Vamos estudar as cartas gerais. Na primeira lição, que é a aula que vem, eu já vou estudar com vocês sobre a superioridade de Cristo. Epístola aos Hebreus vai ser uma bênção te receber por aqui. Um beijão no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do Pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.
Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.